nos fez. Por isso estamos alegres. Alegria é fruto do Espírito, sabe? E o Espírito quer gerar isso em nós, quer gerar isso em você, na sua casa. Você que está nos acompanhando também pela internet, o Espírito Santo quer gerar isso em teu coração agora. Não obstante o que você está vivendo. Há pessoas que mandaram mensagem agora que eu estou no hospital. Eu quero dizer que a graça de Deus também te alcança aí onde você está. E a alegria do Espírito está também sendo gerada em tua vida, porque ela é incondicional, ela não depende daquilo que estamos passando ou vivendo para que sejamos alegres. Então eu creio que em nome de Jesus, Deus te alcance. A alegria do Espírito Santo te alcança nesse momento. Vamos orar, amém, gente? Agradecer por este tempo, por este dia tão feliz, tão alegre. Enquanto a gente vai orar, hoje estaremos orando. Você pode se preparar também para você dizimar, ofertar. Está sendo projetado para você aí o Pix, não é? O QR Code, enfim. Você pode fazer também uso dessas ferramentas para abençoar a obra de Deus nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, meu Deus, a vida do teu filho e da tua filha, que está aqui conosco presencialmente, que está nos acompanhando agora, Senhor, por este canal de comunicação. Que a tua presença, Senhor, venha, entre neste ambiente, estabeleça cura, graça, alegria, Senhor. Nós precisamos que isso seja gerado em nossos corações, que esse fruto do Espírito seja gerado em nossos corações, porque vivemos num mundo, Senhor, onde somos levados pelas circunstâncias, ó Deus, pelas informações que nos chegam, e isso produz tristeza e amargura na alma. Mas essa noite, Pai, nós queremos declarar que uma nova fase, uma nova estação está se aproximando, está chegando, está sendo soprada pelo Espírito Santo em favor desta casa, da nossa vida, da nossa família, em favor da vida deste homem, dessa mulher, Senhor, que está aí nesse leito de enfermidade. Nós queremos liberar cura agora, nós queremos declarar cura agora. Senhor, alcança com o teu poder agora, com as tuas mãos. Nós ministramos que toda tristeza, toda amargura na alma, todo choro de tanta tristeza caiam por terra agora. Que seja, Senhor, liberado uma unção de alegria, uma unção fresca essa noite, Senhor, e que a vida dele e dela sejam alcançados em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu recebo. Sabe, nós estamos te dando o privilégio de ofertar, de dizimar na obra, na casa de Deus, e nós estamos projetando, disponibilizando para você que está aqui também um Pix, não é? Os irmãos podem, esse Pix com o número que é o CNPJ da sua igreja, você pode fazer transferência, abençoar, você pode, não é, irmãos, de alguma forma contribuir para que essa obra permaneça de pé. Pode se assentar, muito obrigado. Isso, pode vir. Eu quero que você se prepare para isso. Que a graça do Senhor te alcance, a bênção de Jesus traga prosperidade à tua vida financeira, negócios, projetos e sonhos em nome de Jesus. Sai do teu lugar, você que vai fazê-lo presencialmente, faça aqui hoje à noite, em nome de Jesus, sua contribuição.
como eu comecei citando aqui o Salmo 124, né, irmãos, porque este é o dia que o Senhor nos fez, né? E Ele nos fez para nos abençoar. Irmãos, eu posso dizer que a nossa alegria está chegando no final desse ano, diante de tantas dificuldades que nós passamos, né, vivenciamos. Eu posso dizer que a gente está chegando o ano debaixo de muita unção, muita vitória do Senhor, né? E algo que a gente já tinha até perdido a esperança, assim, no aspecto de que não conseguiríamos conceber ainda no restinho desse ano de 2020, era a presença de um casal que é mais do que ilustre para o nosso coração. E de repente, não é? Pastora Noalda conseguiu mobilizar, foi os céus que se abriram, né? Eu acho que foi Deus que foi lá e moveu o coração, e eles estão conosco para hoje, não é? Hoje nesse culto profético, e amanhã no evento das mulheres. Você que, acho que já está fechado tudo, né? Tudo inscrição, então amanhã vai ter um tempo também só para as mulheres aqui nesta casa. Vai ser muito descortinador. Você que está ouvindo, já fez sua inscrição, está preparada, né? Venha também amanhã. Eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Davi, apóstolo dessa nação, pastora Mônica, apóstola também dessa terra, desse país. Para quem não os conhece, você que está acompanhando também pela internet, né? Você que está aqui, esse casal aqui são os pais desta casa, né? São os meus pastores, meu e da Noalda, né? São pessoas que trazem direção para a nossa vida, quem a gente compartilha do coração. E eu me lembro, fazendo uma paráfrase de quando Jesus saiu das águas, uma voz do céu veio e disse a ele ouvi, sabe? Eu não posso, né? É uma analogia muito pobre, mas eu preciso dizer, se você tiver que obedecer um homem e entender a palavra que Deus tem para liberar sobre a tua vida, pode obedecer a ele e a ela, sabe? São os nossos pais, os pais desta casa, né? E eu estou muito feliz por o senhor ter aceitado, né, o desafio de estar conosco. Passaram uma luta tremenda ontem, irmãos, madrugada fora, para estarem aqui conosco hoje, né? Depois pode até dar uma palhinha sobre isso, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por tudo. Amém. Dá para acender, para deixar mais claro o ambiente? Acende o ambiente, as lâmpadas aqui, queridos, por favor. Tá bom. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, pastor Marco. Obrigada pelas palavras da pastora Noalda, né? Que a gente ama tanto. Essa igreja linda, uma delícia louvar. Gente, estava me sentindo em casa, adorando aqui junto. Ai, que delícia, né? Como é bom quando a igreja se reúne, amém? A gente tem passado por tantas lutas, né? Tantas dificuldades, tantas limitações, mas a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a alegria de estar junto. A gente não pode perder esse momento de adoração, esse momento de estar como corpo de Cristo, porque há um poder liberado do Senhor quando a igreja se reúne. Você sabia disso? Eu sei que é muito difícil, que tem pessoas que não podem estar aqui, que estão assistindo a gente online, né? A gente também está com essas dificuldades lá em Londrina, mas acontece que a gente precisa estar junto, porque a gente precisa se reunir, porque quando a gente se reúne, porque Jesus disse assim, quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, amém? Ele estaria no nosso meio. Então quando a gente se reúne, há um poder sobrenatural sendo liberado. E é isso que a gente crê, e é isso que muitas vezes o inferno não quer que aconteça com a gente, né? E aí a gente vê gente saindo para um monte de coisa, para fazer um monte de coisa, não sei aqui, mas lá em Londrina, né? O povo sai para ir passear nos parques, sai para andar de bike, sai para ir no shopping, sai para ir para um monte de lugar, mas para a igreja não pode ir. Não é verdade, meu povo? Mas isso é uma mentira do inferno, né? Então a gente ama vocês, a gente traz o abraço lá da igreja de Londrina. Nós estamos sempre orando por vocês, por essa casa, por seus pastores, né? A gente está sabendo do que Deus está fazendo nessa casa, da graça, do favor, da beleza do que Deus tem feito aqui. A gente é muito abençoado. Nós amamos vocês, estamos juntos, né? E nós vamos vencer. Amém? Amém. Nós vamos vencer, porque o Senhor venceu e nós vamos vencer. Amém. É linda minha esposa, né? Gente, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar enchendo o teu coração nessa noite, amém? Boa noite. Quem pode dar um aplauso bem forte para Jesus mais uma vez? Amém. Mais forte, amém. Olha,
Nós saímos ontem às 7 e pouquinho da noite de Londrina. A gente tentou descer, o avião ia descer ali em Campinas. Saímos com chuva de Londrina. Estava chovendo tanto em Campinas, o avião ficou rodando ali em Campinas, não conseguiu descer. Foi para Ribeirão Preto. Enquanto ele estava parado em Ribeirão, nós perdemos a conexão que viria para Brasília. Fomos chegar ali de novo em Campinas por volta da meia-noite, meia-noite e meia. Depois ainda fomos para o hotel. Tivemos que esperar para conseguir um voucher para a gente ir para o hotel. Nós fomos chegar no hotel às 3 da manhã. Às 3 da manhã, para acordar de novo às 5h30, para poder embarcar lá em Campinas, para poder chegar aqui e estar com vocês. Mas é uma honra a gente estar aqui nessa noite, um prazer estar com vocês nessa noite, uma alegria muito grande poder rever vocês que são nossos amigos. Seus pastores são amigos chegados, gente com quem nós temos caminhado há muitos anos, e nós amamos cada um de vocês. Eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você: o pastor Davi, a pastora Mônica, amo vocês, viu? Amo você. Então a gente queria dar um abraço. A gente não está podendo abraçar, né? Mas a gente consegue de alguma forma se expressar. É uma honra para nós estarmos aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, pastor Marcos, que eu nem preguei lá em Londrina ainda. Então, é uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias atrás. O tema da mensagem, nem fiz nenhuma anotação, se os irmãos que puderem colocar, não é? Eu vou ler uma passagem, Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é momentos divinos. Diga assim comigo: momentos divinos. Amém? Vamos lá, bem forte, vamos lá. Momentos divinos. Eu estava esses dias, algumas semanas atrás, mas propriamente dita 2 semanas atrás, estava na nossa reunião de oração. Toda quarta-feira nós temos nosso turno de oração, do meio-dia até as 2, e depois à tarde também. E nesse tempo, ali nesse turno de oração, meus irmãos, Deus me levou ali, eu estava de joelhos, e Deus começou a colocar algo no meu coração. Deus começou a colocar uma palavra no meu coração. A palavra momento. Diga assim comigo: momento. A palavra momento começou a crescer no meu coração, e veio então essa inspiração, momentos divinos. Momentos divinos. Pastor Marcos acabou de falar aqui com vocês que ele crê, e nós também cremos, que nós estamos entrando numa nova estação. Quem crê, diga amém. Diga assim: uma nova estação. Eu já preguei muitas vezes, inclusive preguei aqui para vocês sobre o termo kairos. Kairos na Bíblia, não é? Que é um termo grego que é traduzido como tempo. Ela não se refere a um momento específico, refere-se a uma estação. Amém, queridos? Então, quando a gente fala sobre uma estação de Deus, nós estamos falando sobre um período de tempo. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo importante, não é? Dentro disso que o pastor Marcos disse, nós estamos entrando numa nova estação. Toda nova estação começa com um momento específico. Amém? Toda nova estação começa com um momento que eu quero chamar aqui de um momento divino. Olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 8. Vocês estão comigo? Diga amém. Quem está comigo aí, diga amém. Diga assim: toda nova estação começa com um momento. Faz assim comigo: um momento. Eu vou mostrar a vocês como nosso Deus é um Deus que age. Ele prepara momentos específicos que, por meio desses momentos, nós iniciamos novas estações em Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 diz: há uma hora certa, olha só, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Você pode ler comigo? Bem forte, só esse versículo, capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 6. Repete assim comigo: há uma hora certa e também há uma maneira certa de agir para cada situação. Feche os teus olhos comigo. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo em que nós estivemos te louvando, te adorando, Senhor, em que nós pudemos sentir tanta presença de Deus neste lugar. Nós temos cantado que Tu és um Deus grande, Senhor. Tu és um Deus que move os céus por causa do Teu povo, que faz o tempo parar, Senhor, para que o Teu agir possa vir sobre as nossas vidas. Eu te peço que nessa noite a Tua palavra possa alimentar o nosso coração e desafiar a nossa alma, Senhor. Nós cremos que fomos chamados por Ti para vivermos novas estações, mas nós queremos aprender, entender nessa noite que novas estações começam
com momentos específicos, momentos divinos, que nós temos aos teus pés, Senhor, que abrem, Senhor, um espaço para que o novo tempo de Deus comece nas nossas vidas. Abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos a tua palavra, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Diga assim: uma hora certa e uma maneira certa de agir. Essa palavrinha, essa frase, uma hora certa, meus irmãos, poderia ser traduzida, aliás, é traduzida em algumas outras traduções como uma ocasião específica, não é? Há uma ocasião específica e um jeito certo de agir em cada ocasião. Tem uma tradução que diz: há um momento específico. Há um momento específico que eu quero chamar aqui para vocês, com vocês nessa noite, de um momento divino. Momentos divinos nos levam a ter uma inspiração que vem de Deus para agir com sabedoria. Quem aqui concorda comigo que esse momento, essa época que nós estamos vivendo, exige uma sabedoria específica, amém, amados? Esse tempo que a humanidade está passando, não é? Em que essa pandemia veio, de repente veio sobre nós, fez o mundo parar, fez as nações pararem, as nossas cidades pararam, as igrejas tiveram que interromper as suas atividades, nós tivemos que interromper diversos eventos. Quem poderia imaginar que nós passaríamos por aquilo que nós passamos em 2020, mas nós sobrevivemos com a graça de Deus, nós estamos aqui firmes, e meus irmãos, a igreja não parou, e a igreja nunca vai parar. Há mais de 2000 anos, meus irmãos, que a igreja é uma igreja em movimento, e a igreja do Senhor Jesus passou por momentos muito mais difíceis do que esse, e a igreja não parou, e a igreja não vai parar. Glória a Deus por isso. Não vai parar, vocês não vão parar, Deus vai continuar agindo. E nós entendemos, meus irmãos, que em tempos como esses requerem de nós uma sabedoria específica, e uma sabedoria específica, como nós lemos aqui, a maneira certa de agir, exige de nós momentos, meus irmãos, inspiradores, momentos em que nós recebemos de Deus uma inspiração específica para um tempo específico. Momentos que nos tiram da inércia. Diga comigo: momentos divinos que nos tiram da inércia. Você sabe o que é inércia? Quem aqui sabe o que é inércia? Não é? O que é inércia? Inércia, deixa eu lembrar você, não é? Inércia na física. Inércia é a primeira lei da física que diz o seguinte, não é? A inércia é aquela lei da física que mostra, não é, que nós temos a tendência de permanecer onde nós estamos. Então, se um corpo está parado, a inércia diz, não é, que esse corpo vai continuar parado, a não ser que uma força externa seja colocada sobre aquele corpo. Então, por exemplo, você vai entrar no seu carro hoje, o seu carro está parado. Para que o seu carro se movimente, você vai precisar ligar o seu carro, tirar o freio de mão e acelerar, para que o seu carro saia da inércia e entre em movimento. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Então a inércia, meus irmãos, quer nos fazer permanecer onde nós estamos, mas os momentos divinos que nós temos na presença de Deus, eles nos tiram da inércia e nos colocam em movimento. Amém? Então eu quero, tudo que eu vou conversar com vocês nessa noite tem a ver com essa ideia de que Deus quer nos trazer, Deus quer que nós tenhamos momentos divinos para que nós saiamos da inércia. A inércia quer nos manter parados, quer nos manter inertes. A inércia, meus irmãos, ela diz respeito a essa propriedade que quer nos manter sem experimentarmos mudanças e transformações. O nosso Deus é um Deus de mudanças e de transformações. O nosso Deus é um Deus que nos coloca em movimento. E eu tenho certeza absoluta que o que está acontecendo nessa época, neste ano, e vai continuar acontecendo ainda por alguns meses, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos sendo transformados por Deus, nós estamos aprendendo coisas novas, nós estamos aprendendo a ser igreja de um jeito diferente, e a igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Espiritualmente falando, meus irmãos, momentos divinos representam esse poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não é? Que nos coloca em movimento, que nos faz cumprir o nosso chamado. Cada um de vocês tem um chamado em Deus, e essa igreja tem uma missão para cumprir nessa cidade. Quem pode dizer amém? Pastor Marcos estava me mostrando aqui o projeto de ampliação desse local. Você não consegue imaginar o que Deus vai fazer ainda no próximo ano, e nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, porque o nosso Deus é um Deus em movimento. A igreja não está parada.
Um momento divino, meus irmãos, ele é evidenciado, não é? Ele é evidenciado com algumas atitudes. De repente, no meio de uma situação de caos, a alegria do Senhor vem sobre nós, a alegria do Senhor é a nossa força. De repente, num tempo em que as pessoas estão desnorteadas, nós sentimos a direção de Deus, nós temos fé, e Deus faz com que nós possamos ter grandes expectativas, porque o nosso Deus é um Deus grande. Momentos divinos nos levam a uma adoração, meus irmãos, ousada, a uma adoração diferente. Nós estamos aprendendo a adorar a Deus de um jeito diferente. Nós estamos aprendendo a pregar de um jeito diferente. Nós tivemos, as igrejas do Brasil tiveram, e no mundo todo, tiveram que se dinamizar. Vocês aprenderam a atuar muito mais digitalmente do que vocês faziam antes. O Evangelho está entrando nas casas, as pessoas estão se convertendo de um jeito diferente, porque a igreja do Senhor Jesus não parou e não vai parar. Então nós temos experimentado, meus irmãos, essa pandemia, essa situação aparentemente tão adversa, tem nos levado a experimentar momentos divinos, que tem nos tirado da inércia, que tem nos tirado daquela situação de letargia. Eu queria dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, nós temos hoje mesmo, o Paulinho, né, o Drops, não é, lançou uma canção nova. Quero até animar que vocês acessem depois lá o canal, o nosso canal no YouTube. Tem uma canção nova, né, que foi lançada, que é a canção de Simeão, não é? Lembra Simeão, o pai de João Batista? Ele cantou ao Senhor, ele declarou, aliás, Zacarias, né, o pai de João Batista, que viu Jesus, não é? E essa canção foi composta com base nesse texto, não é? Uma canção muito inspirativa. E meus irmãos, quando uma canção é composta, não é? Ela é composta como resultado de um momento divino. Às vezes Deus coloca no coração do músico, não é? Uma frase, um pensamento para eu pregar para vocês aqui. Foi um momento divino na presença de Deus. Deus colocou uma palavra, e por meio dessa palavra veio toda uma inspiração. Deus quer levar cada um de nós a momentos como esses. Eu estava lendo esses dias sobre o desenvolvimento da primeira vacina, não é? Eu não sei quantos de vocês ouviram essa reportagem. Aconteceu no final do século XVIII e no início do século XIX. Havia na Europa um surto muito grande de varíola, não é? Não sei quantos de vocês leram essa reportagem. E aproximadamente 400 mil pessoas estavam morrendo todos os anos como resultado dessa enfermidade. E aí, meus irmãos, um cientista, um médico, ele começou a perceber que as pessoas que trabalhavam pegando assim, tem um termo, não é? Que trabalhavam ali no campo, não é? Com aquelas vacas, não é? Retirando os leites das vacas, essas pessoas contraíam um tipo de varíola diferente, não é? Com uma intensidade menor. E aí, meus irmãos, essas pessoas, quando o vírus da varíola, aquele vírus mais forte vinha e elas eram contaminadas, elas permaneciam imunes, porque elas tinham adquirido um vírus, não é? Numa dosagem menor, que havia gerado imunidade no seu físico, no seu corpo. E esse cientista, então, o que é que ele fez? Ele fez um experimento. Ele pegou um garoto de 8 anos de idade, e ele pegou então tinha um rapaz que tinha uma pessoa que tinha uma ferida, não é? Ocasionada pela manipulação da vaca ali para retirar o leite. E ele retirou alguns elementos e injetou no corpo daquela criança, daquele menino de 8 anos de idade, com uma quantidade pequena de varíola. E essa criança desenvolveu anticorpos. Depois ele pegou e inoculou na mesma criança aquele vírus mais forte, não é? O vírus da varíola. E esse menino de 8 anos de idade, ele não contraiu a doença, porque ele havia adquirido imunidade. E daí surgiu o conceito da vacina, não é? Tanto que a palavra vacina vem do latim vacinus, que significa derivado da vaca, não é? Quando eu ouvi essa história, meus irmãos, eu pensei, puxa, foi um momento divino, não é? Que alguém teve há quase 200 anos atrás, e que trouxe repercussão para toda a humanidade, que pôde abençoar toda a humanidade. Um momento divino, um momento de inspiração, que abençoou toda a humanidade. Meus irmãos, Deus quer trazer você para momentos de inspiração, que vai abençoar as pessoas ao seu redor. A sua família vai ser abençoada, os seus irmãos da sua célula serão abençoados, amém, amados? Os seus amigos no seu trabalho serão abençoados por momentos divinos que você terá na presença de Deus. Nós encontramos
diversos exemplos na palavra. No Antigo Testamento, por exemplo, alguns irmãos, alguns heróis da fé que tiveram momentos divinos que mudaram a sua vida. Por exemplo, Abraão. Deus entregou uma palavra a Abraão dizendo: olha, a tua descendência será abençoada, não é? Famílias serão abençoadas de todas as nações. É como se Abraão não conseguisse entender a dimensão, meus irmãos. Mas um dia Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, sai de dentro da tua tenda, vem para fora, eu vou te mostrar as estrelas dos céus. E foi, meus irmãos, um momento divino que Abraão teve. Quando ele viu aquelas estrelas, quando Abraão teve aquela visão das estrelas dos céus, ele então conseguiu enxergar espiritualmente a sua descendência espiritual, que diz respeito a mim e a você. Quando Deus disse para Abraão: olha, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, a minha família e a sua família estavam presentes naquela declaração profética, porque tinha a ver com Jesus Cristo. A semente de Abraão espiritual era Jesus Cristo. E Abraão, quando ele sai para fora, ele tem um momento divino que trouxe inspiração para o seu coração. E, meus irmãos, durante toda a sua caminhada, não é? Peregrinando sobre a terra prometida, ele estava visualizando que essa terra um dia seria conquistada por Josué, centenas de anos depois. Mas tudo começou com um momento divino, na presença de Deus. Quem pode dizer amém? Jacó teve o seu momento divino, fugindo da presença do seu irmão que queria matá-lo. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça numa pedra e ele dormiu, e ele teve uma visão, ele viu os anjos subindo e descendo. E, meus irmãos, essa visão que veio num momento divino que Jacó teve com Deus, sustentou a sua vida durante todos aqueles anos difíceis. Momentos divinos, momentos divinos. José recebeu sonhos da parte do Senhor, e parece que os sonhos não iriam se cumprir, meus irmãos, até que no tempo de Deus, num momento divino, alguém bateu na porta, e José foi chamado até a presença de Faraó. Quem pode dizer amém por isso? E aí, meus irmãos, num momento, todas as coisas mudaram, porque o nosso Deus é um Deus que reserva momentos como esse, para de repente abrir portas diante de nós, para mudar sentenças que haviam sido dadas. O nosso Deus é um Deus que prepara momentos divinos para cada um de nós. Ana foi uma outra mulher de Deus no Antigo Testamento, meus irmãos, que ela havia uma agonia na sua alma, havia um desejo no seu coração de gerar um filho. A Bíblia diz que a sua rival caçoava dela todos os dias, não é? Eu sou fértil, você é estéril. E havia como que uma competição entre elas. E a Bíblia diz que isso ano após ano, e até que num determinado ano, um ano diferente de todos os outros, ela tem um momento divino, ela tem um momento com Deus especial. Diz que ela estava ali derramando o seu coração diante do Senhor, meus irmãos. E aquele sacerdote, o sacerdote Eli, depois de conversar com ela, ele liberou uma palavra sobre ela, dizendo: olha, que Deus conceda o clamor do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ela saiu. A Bíblia diz que depois daquele momento divino em que a palavra de Deus foi liberada sobre ela, meus irmãos, o seu semblante já não era mais o mesmo, porque momentos divinos mudam aqui dentro do nosso coração, mas mudam também o que a gente é por fora. Diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela saiu dali confiante. Ela não tinha nada, meus irmãos, o filho não havia nascido ainda, mas ela já tinha uma palavra de Deus. Tem uma canção que nós temos cantado em Londrina, que diz assim: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Meus irmãos, se eu e você tivermos uma palavra de Deus, nós temos tudo. Nós poderemos avançar, nós poderemos guerrear contra os nossos inimigos, porque aquela palavra de Deus que veio no momento divino, ela irá sustentar a nossa vida e a nossa casa. Diga amém se você crê, em nome de Jesus. Aleluia. Davi talvez seja um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de um homem, de um rapaz, de um menino que teve um momento divino. Lembra quando Saul foi rejeitado, não é? Por causa da sua desobediência. A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, foi enviado por Deus até onde estava ali a família de Jessé, não é? O pai de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi trazido até a presença do profeta. E, meus irmãos, quando Davi foi ungido, não é? Diz que ele foi ungido na presença dos seus irmãos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Diz que ele foi ungido na presença de todos os seus irmãos e dos seus pais. E a Bíblia diz: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Davi nunca mais foi o mesmo.
Por causa de um momento divino. Por causa de um momento em que ele foi ungido por Deus. A tradução NVT diz, a partir daquele dia, a partir daquele momento. Meus irmãos, momentos divinos trazem mudanças radicais nas nossas vidas. E Davi teve muitos outros momentos divinos em que ele foi inspirado por Deus. Vocês se lembram que logo depois ele foi chamado até a presença de Saul, porque havia um espírito maligno que atormentava o rei, e ele foi trazido, e a Bíblia diz que aqueles momentos divinos em que Davi dedilhava o seu instrumento, o espírito maligno que estava sobre o rei, ele era repreendido pelo simples dedilhar profético das mãos daquele menino ungido, daquele músico ungido. Quantos de vocês creem que Deus vai levantar músicos ungidos assim na sua casa? Que enquanto eles estiverem tocando e ministrando aqui o louvor, nenhuma palavra será dita, mas a presença de Deus virá sobre a igreja, momentos divinos virão sobre a casa de Deus, e as pessoas serão curadas e restauradas pelo seu poder. Momentos divinos. Um pouco mais à frente, quando Davi vai levar aquela porção de alimentos, não é, para os seus irmãos e também para o rei, a Bíblia diz que ele ouve Golias zombando do povo de Deus, e ali, enquanto ele ouve a zombaria, meus irmãos, daquele inimigo, ele tem um momento divino com Deus. Diz que aquela zombaria, aquela afronta, produziu algo no seu coração, produziu a reação de um homem e de uma mulher de Deus, meus irmãos, que tem Deus no seu coração. Quem é esse incircunciso? Quem esse cara pensa que ele é para afrontar o exército do Senhor? Que momento divino, que momento que trouxe mudança. Aquele momento, meus irmãos, trouxe o zelo de Deus sobre o coração de Davi, e tudo o que acontece depois, não é? Ele vai para o campo de batalha, ele pega aquelas 5 pedras e acerta ali aquele tiro certeiro que traz aquela derrota sobre Golias. Tudo o que aconteceu depois, meus irmãos, aconteceu por causa de um momento divino. Davi ouviu a voz de Deus, Davi recebeu uma inspiração que os outros não receberam. Os outros soldados estavam ali por 40 dias, estavam vivendo na inércia, não é? A atmosfera estava levando, uma atmosfera de incredulidade, eles estavam sendo empurrados pela inércia, mas de repente um garoto, cheio do poder de Deus, quebrou. A inércia foi interrompida por um momento divino que Davi teve. Diga assim comigo: momentos divinos. Momentos divinos mudam a inércia. Momentos divinos nos colocam em movimento. Vamos para o Novo Testamento, nós encontramos, meus irmãos, no ministério de Jesus, tanta coisa acontecendo. Vou citar apenas um, não é? Poderia citar alguns exemplos, mas aquela mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos, com aquela hemorragia, não é? E ela estava ali, diz que ela havia gasto todos os seus recursos com os médicos e não conseguia obter sucesso. Mas ela teve um momento de inspiração, ela teve um momento divino. Ela pensou, ela teve aquela convicção no seu coração: se eu apenas tocar nas orlas, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, porque a sua fama já estava se espalhando, não é, por todos os lugares, muita gente estava ali ao seu redor, mas ela rompeu no meio da multidão e tocou em Jesus. E a Bíblia diz que enquanto ela tocou em Jesus, ela teve o seu momento pessoal com Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus, Jesus percebeu, Jesus sentiu que o poder saiu, que o poder fluiu, e essa mulher foi instantaneamente curada pelo poder de Deus. Ao ponto de Jesus parar o que ele estava fazendo, não é? Diz que ele parou de caminhar, parou de fazer o que ele estava fazendo, e ele disse: olha, alguém me tocou, não é? Alguém me tocou de um jeito diferente. Senhor, mas tem tanta gente te tocando. Não, alguém me tocou de um jeito diferente. Alguém criou uma demanda, alguém teve um momento divino comigo, alguém provocou o seu milagre. Fala para quem está pertinho de você: meu irmão, provoque o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Sabe que momentos divinos são provocados também por nós. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, meu irmão. Quantas pessoas simplesmente não foram curadas por Jesus, porque não agiram, não provocaram os seus momentos divinos. Imagina aquele cego, não é? Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas
inclusive os discípulos do Senhor tentando calar aquele homem, mas ele queria ter o seu momento divino, ele queria provocar o seu momento, e ele gritou até que Jesus ouviu a sua voz. Jesus sempre ouve a voz de um homem e de uma mulher sedentos. Jesus sempre ouve a voz de um homem e de uma mulher que querem provocar o seu milagre. Diga mais uma vez para quem está pertinho de você: meu irmão, minha irmã, provoque o seu milagre em nome do Senhor Jesus, provoque o seu momento divino. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Diga assim: momentos divinos são provocados por um homem e uma mulher de Deus sedentos. Aleluia. A palavra do Senhor diz que, certa ocasião, Jesus passou orando no monte, não é? A noite inteira, ou boa parte da noite orando, não é? Alguns comentaristas dizem que Jesus foi se encontrar com Jesus em alta madrugada. Diz que eles estavam tentando cruzar o mar, uma tempestade terrível, e de repente Jesus vem andando por sobre as águas. E eles pensam que é um fantasma, mas de repente, meus irmãos, Jesus diz: sou eu que estou indo ao encontro de vocês. Qual foi a reação de Pedro, meus irmãos? Pedro provocou o seu encontro divino. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a gente costuma falar de Pedro, não é? Que ele logo afundou, mas você conhece alguém, você conhece alguma outra pessoa na Bíblia, ou na história da humanidade, que andou sobre as águas? Só Pedro fez isso. Ele provocou o seu milagre, ele provocou a sua experiência. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Larga a mão de ser cabeça dura, rapaz. Não. O que é que Jesus disse? Então venha. Porque Pedro provocou o seu momento divino. Vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas e experimentou um milagre totalmente contra a ordem da natureza. A palavra do Senhor nos mostra, por exemplo, numa das parábolas. Quem está comigo aí, diga amém. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Numa das parábolas de Jesus, não é? A parábola do filho pródigo. Diz que esse rapaz sai de casa, ele reclama a sua herança, o pai entrega a ele a sua herança, e ele vai, ele fica longe. Diz que ele gasta tudo que ele havia recebido do seu pai, está ali ao ponto de comer comida de porcos, meus irmãos, está ali numa situação totalmente degradante, até que ele tem um momento divino. Ele se lembra que tem um pai, ele se lembra que tem uma casa, e a Bíblia diz que aquele rapaz, caindo em si, ele disse assim: olha, eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai: eu pequei contra Deus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E ele fez exatamente isso, meus irmãos. Aquele momento divino preparou, não é, a restauração daquela casa. Ele voltou para casa, e quando ele volta para casa, teve restauração, teve restituição, teve restauração, por causa de um momento divino que esse rapaz teve na presença de Deus. Momentos divinos, meus irmãos, produzem mudanças radicais nas nossas vidas, não é? Arrependimento, metanoia. Você estava andando numa direção, de repente Deus fala com você, Deus constrange o seu coração e você muda a direção. Isso é conversão de corações, arrependimento. É assim que Deus liberta, é assim que Deus cura casamentos, é assim que Deus restaura a casa de um homem e de uma mulher de Deus, com momentos divinos que trazem arrependimento. Amém, irmãos? Arrependimento de pecados específicos. E aí tem cura, tem restauração, tem a possibilidade de um novo começo. Momentos divinos. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, teve o seu momento, não é? Uma luz, um tombo, um momento divino que transformou a vida de um homem do maior escritor do Novo Testamento. A doutrina apostólica que nós temos hoje, não é, à nossa disposição, que dá estrutura para a igreja, a maior parte dessa doutrina foi escrita por quem, meus irmãos? Pelo apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro sozinho com Deus, um momento divino, em que Deus fez com que Paulo se curvasse na sua presença. E eu poderia citar tantos exemplos. O próprio Jesus, pensa naquele momento, não é? Em que Jesus é colocado na cruz, depois de todo o sofrimento, ele é colocado na cruz do Calvário, não é? As suas mãos, os seus pés, mas toda a história da redenção, presta atenção nisso, toda a história da redenção, ela concentrou num momento em que Jesus disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Tudo está, a obra está consumada. Meus irmãos, foi um momento, toda a obra da redenção, não é? Desde o pecado de Adão e aquilo que nós estamos experimentando hoje, até a segunda vinda de Cristo, amados, concentrou num momento, um momento divino, está consumado. Eu te entrego o meu espírito. Veja como Deus valoriza momentos divinos, inspirados. Jesus, meus irmãos, fez uma escolha, ele foi para a cruz. Ele decidiu ir para aquele lugar por causa de um momento em que ele entregaria a sua vida. Foi um momento da vida para a morte e depois para a ressurreição. Momentos divinos. Eu quero ler mais uma passagem com vocês para mostrar como é importante esse conceito de um momento, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Se vocês puderem colocar para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Eu vou ler aqui na tradução NVT, tem uma tradução boa também que vocês colocaram, eu acho que é a NVI, né? Não sei qual que é a tradução, eu vou ler na NVT, depois vou ler na de vocês aí, tá? Na minha tradução diz assim, num momento, a tradução NVI diz, num instante, está falando, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o acontecimento da segunda vinda do Senhor Jesus, num momento, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Eu quero pedir para você ler comigo aqui, na tradução NVI, leia comigo, todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, vamos lá, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu costumo dizer, quando eu prego, quando eu ministro sobre a segunda vinda, eu costumo dizer que meus irmãos, é um evento com vários acontecimentos. Por exemplo, nós tivemos o culto aqui, nós estamos tendo um culto só, teve abertura, teve oração, teve louvor, agora teve um momento de oferta, agora a palavra, são vários acontecimentos, aliás, vários momentos, não é? Dentro de um acontecimento, que é esse culto. A segunda vinda será assim, meus irmãos. Começa com um momento, não é? Aliás, o apóstolo Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Diga assim comigo, num piscar de olhos. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quanto tempo leva um piscar de olhos? Alguém tem ideia aqui de quanto tempo leva um piscar de olhos? 1/10 de segundo. Eu fui pesquisar aqui, antes de ministrar para vocês hoje, não é? Eu fiz uma pesquisa muito rápida. Nós piscamos os olhos cerca de 24 vezes por minuto. Nós piscamos os olhos mais ou menos 34.560 vezes por dia. Nós piscamos os olhos cerca de 1 milhão, engenheiro, né? 1.036.800 vezes por mês. Durante esse culto aqui, você terá piscado os seus olhos 2.500 vezes. E o apóstolo Paulo diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar. Meus irmãos, olha que tremendo, num momento, olha como para Deus um momento é importante. Pessoas pecam, pessoas colocam tudo a perder por causa de um momento de prazer. Pessoas colocam o seu casamento, pessoas colocam tudo a perder, achando que estão ganhando, por causa de um momentozinho, alguns minutos de prazer, em que eles pensam que estão levando vantagem, estão perdendo muita coisa, perdendo a confiança, perdendo a lealdade, perdendo, meus irmãos, o futuro da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, por causa de um momento de prazer. Veja como um momento é importante. Um momento é importante para Deus. Num abrir e fechar de olhos. Num abrir, num piscar de olhos. A palavra momento aqui, a palavra momento é a palavra grega átomos, de onde vem a palavra átomo, não é? Que é uma das unidades mais básicas da matéria, não é? Num momento, algo tão rápido, parece tão pequeno, mas Deus está presente. Meus irmãos, num momento Deus pode mudar todas as coisas. Às vezes parece que está demorado. Daniel estava orando durante 21 dias, orando e jejuando, até que o anjo
vem até ele, o anjo Gabriel diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a orar, já saiu a ordem de Deus, já saiu a resposta. Mas olha, enquanto eu estava trazendo a resposta, eu encontrei oposição, o príncipe da Pérsia, potestade, não é? Houve oposição no mundo espiritual, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para me auxiliar, para me apoiar. Nós vencemos essa batalha espiritual, e hoje, depois de 3 semanas, depois de 21 dias, nesse momento, nesse exato momento, eu estou aqui para dizer: Deus ouviu as tuas orações. Aleluia, aleluia. Eu quero concluir essa mensagem com 2 exemplos ainda. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles estavam reconstruindo Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, Deus mobiliza algumas pessoas, alguns líderes, não vou nem citar o nome deles, vários deles foram usados por Deus, não é? Esdras, Neemias, Zorobabel, e Deus usa esses homens para que todo um projeto de reconstrução acontecesse. Nós estamos num projeto de restauração também. A igreja, não é? É o maior projeto de restauração de Deus da face da terra. E Jerusalém estava sendo reconstruída, a cidade, não é? Estava sendo reconstruída, e de repente, meus irmãos, os inimigos começaram a perceber que algo estava acontecendo, e eles se levantaram contra, e a Bíblia vai nos dizer, que eles conseguiram paralisar a obra por 12 anos, cerca de 12 anos, até que Deus levanta alguns profetas, como Ageu e Zacarias, não é? Zacarias que profetiza: olha, a obra de Deus não vai acontecer nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O profeta Ageu se levanta para dizer: olha, a glória dessa última casa que está sendo construída, não é porque os fundamentos do templo estavam sendo lançados, a glória dessa última casa será muito maior que a da primeira. E essas palavras proféticas, Deus usou palavras proféticas inspiradas por homens de Deus, para que num momento, meus irmãos, o futuro de uma nação fosse mudado. Num momento, quando eles ouviram a palavra entrou no seu coração, e eles se reanimaram no Senhor, e voltaram a construir a cidade. Momentos divinos mudam a história de uma casa, de uma nação, de uma igreja, de uma família, de um casamento. Momentos divinos trazem de volta filhos pródigos. Momentos divinos fazem o marido voltar para casa e reconciliar com a sua esposa. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. No Novo Testamento nós encontramos os discípulos do Senhor Jesus, um pouco tempo antes, não é, de Jesus ser crucificado. Lembra daquele momento em que Jesus vai para aquele local chamado Getsêmani? Quem se lembra dessa passagem? Eles estão ali, a Bíblia diz que Jesus pede aos seus discípulos para permanecerem no local, e ele vai um pouco mais dentro ali, no meio daquelas árvores, e ele vai orar, vai interceder, e ele passa algumas horas orando ali, irmãos. Ele retorna mais de uma vez, ele encontra os seus discípulos o quê? Dormindo. Mas a sua Bíblia vai dizer que não era apenas um sono. A Bíblia diz que eles dormiam o sono da tristeza. Diga assim comigo: o sono da tristeza. Inércia. Eles dormiam o sono. Por que o sono da tristeza? Porque eles estavam cansados, meus irmãos. Eles sabiam que Jesus seria crucificado. Eles sabiam que o seu mestre, o seu pai espiritual, o seu líder, não estaria mais com eles. E agora uma tristeza começou a tomar conta do seu coração. A mesma tristeza também veio sobre Jesus, a mesma luta. E foi por isso que Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem se lembra disso, meus irmãos? Mas logo em seguida, naquele mesmo momento, Jesus disse: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aquele momento determinou o futuro. Aquele momento que Jesus teve, em que ele fez a escolha, determinou, no seu coração ele determinou: eu vou para a cruz, não vou abrir mão. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser dolorido, mas eu vou carregar comigo toda a possibilidade da redenção de toda a humanidade. Eu vou para aquela cruz. Um momento. O resultado desse momento é que eu e você estamos aqui hoje. Aqueles mesmos discípulos
que haviam negado o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, presta atenção nisso, Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Atos 2, de repente, num instante, num momento, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios. E meus irmãos, aqueles homens que haviam negado Jesus, homens medrosos, homens egoístas, de repente, meus irmãos, depois desse dia, depois desse momento divino, eles nunca mais foram os mesmos. E você vai encontrar Deus usando Pedro, Deus usando Filipe, Deus usando os apóstolos para operar milagres, sinais, maravilhas. E nós estamos aqui reunidos nessa noite como resultado dessa reunião que aconteceu em Atos 2. E como é que começou essa reunião? De repente, num momento, num abrir e fechar de olhos, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Momentos divinos. Momentos divinos. Momentos divinos. Momentos divinos acontecem para pessoas absolutamente comuns, como eu e você. Pessoas comuns, como eu e você, podemos viver momentos divinos. Quem sabe, para alguns de vocês, essa noite está sendo um momento divino na sua vida, que vai abrir uma porta amanhã, nessa semana, nesses dias. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem, para despertar o teu coração, para você mudar algumas posturas, para você começar a declarar, não é, para que da sua boca não saiam mais palavras negativas com relação a algumas situações, porque momentos divinos mudam a nossa postura, meus irmãos. Nossa linguagem muda, a nossa maneira de enxergar as mesmas situações, ela muda, porque nós passamos a enxergar do ponto de vista de Deus. Momentos divinos acontecem não apenas para pessoas comuns, acontecem também em lugares comuns. Numa igreja como essa, no seu carro, no seu quarto, no banheiro da sua casa, no escritório onde você trabalha, de madrugada, de dia, de noite. Acontecem em lugares simples, em lugares comuns, em momentos divinos. São provocados. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Não é só por Deus, não. No meu coração eu creio que momentos divinos acontecem, é uma mistura de algo que Deus prepara com a atitude que nós também temos diante dele. Nós provocamos, nós estamos naquele lugar, nós agimos, nós pedimos, nós insistimos. Jesus disse: quem quer alguma coisa, quem quer receber, então peçam e vocês vão receber. Batam naquela porta, insistam, e Deus vai responder às suas orações. Momentos divinos são provocados pelas nossas atitudes. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Fique em pé comigo, quero orar com você nessa noite. Aleluia. Momentos divinos. Levanta uma das suas mãos comigo. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus, como nós precisamos desses momentos. Como nós precisamos desses momentos, Senhor, em que a Tua presença vem. Como nós precisamos dos de repente de Deus. Como nós precisamos, Senhor, discernir o tempo e a hora. Como nós precisamos interagir com a Tua presença. Como aquela mulher Ciro-fenícia, Senhor, que se apresentou diante de Jesus pedindo, clamando por sua filha, e Jesus provou a sua fé. Não é justo nós pegarmos os pães e os entregarmos aos cachorrinhos. Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí, meus irmãos, Jesus, Ele começou a elogiar a fé daquela mulher.
aquele centurião: Senhor, nem é necessário ir pessoalmente, apenas libere uma palavra e o meu servo será curado. Momentos divinos são provocados. Jesus liberou uma palavra por causa da ousadia daquele homem. Pai, eu oro por essa casa, eu oro por essa igreja, eu oro pelos pastores Senhor Marcos e Anualda, eu oro por sua equipe de liderança, sua equipe pastoral. Pai, eu oro pelos líderes de células, supervisores de células, Senhor, homens e mulheres comuns. Momentos divinos acontecem com pessoas absolutamente comuns. Senhor, eu oro, Senhor, para que esse povo te encontre ainda nessa semana, Senhor, lá no escritório, lá no seu trabalho, lá na sua casa, Senhor, no ônibus, no carro, seja onde for, Senhor, lá em casa, no banheiro, no quarto, em qualquer lugar, que esse lugar seja um lugar de um encontro divino, Senhor. Pai, que alguns desses irmãos que estão aqui experimentem, Senhor, dobrar os seus joelhos no meio da tempestade, Senhor. Eles ouvirão a tua voz, a tua palavra virá, Senhor, aquela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Senhor, para agir, porque a tua palavra diz que sábio é aquele que conhece o tempo e sabe a maneira certa de agir. Senhor, a tua palavra virá, o teu conhecimento virá, Senhor, a tua inspiração virá em momentos divinos, momentos simples, Senhor, que nós teremos na tua presença. Pai, ainda nessa semana, acorda, Senhor, algumas dessas irmãs de madrugada, Senhor. Algumas delas serão acordadas de madrugada, Senhor, para ouvir a tua voz. Alguns irmãos serão acordados de madrugada, Pai, e tu has de entregar projetos nas suas mãos. Aquelas situações, Senhor, que não estão resolvidas no trabalho, de repente, de noite, de madrugada, a inspiração vai vir, o conhecimento virá uma visão da parte do Senhor por momentos divinos, que trarão inspiração, Senhor, trarão soluções que não são naturais, são soluções espirituais. Oh meu Deus, oh meu Deus, ajuda-nos, com todo respeito, Senhor, a sermos homens e mulheres que provocam os nossos milagres, que provocam milagres, Senhor. Nós queremos estar no lugar certo, na hora certa. Nós queremos ter a atitude certa diante da tua presença, Senhor. Diante de uma pandemia como essa, em que tem tanta gente desanimada, nós queremos ser a tua igreja, queremos ser uma voz profética para a nossa nação, uma voz que traz coragem, que traz fé e não medo, Senhor. Nós não queremos ser dominados pelo medo, meu Pai. Que a tua fé cresça no nosso coração. Oh meu Deus, e que nós possamos ser levantados por Ti como agentes de mudança no meio de uma geração incrédula, Senhor. Eu profetizo sobre os líderes dessa casa, Pai, eu profetizo que as células vão se multiplicar em 2021. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que haverá inspiração nessa casa, Senhor, que o pastor Marcos, a pastora Anualda irão pregar debaixo da ousadia do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua inspiração virá, Senhor, para que eles preguem palavras, as palavras certas, Senhor, para o momento certo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Momentos divinos é o que nós desejamos ter na tua presença, Pai. Oh, te damos a honra e a glória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.